Muito boa noite a todos que nos assistem hoje. Aguardando alguns minutinhos até aparecer um pouco mais de pessoas. E nesse meio tempo, deixar aqui um recado. Eu não vou conseguir me lembrar o nome da bióloga que iniciou há alguns dias uma movimentação em função da grande quantidade de queimadas que nós estávamos tendo nos arredores da cidade. Eu acho que algumas pessoas perceberam a quantidade de animais silvestres da nossa região que têm acessado as zonas urbanas em função de terem seus habitats destruídos, e que por mais que nós tenhamos agora esse momento de chuvas iniciando, com a vinda e a bem-vinda primavera, esses habitats ainda demoram um pouco para se recompuserem, para serem refeitos. Então nós ainda teremos a visita desses irmãozinhos que se encontram em condição de desenvolvimento, e o SEVA, apoiando a causa dessa nossa colega, essa bióloga, aderiu a esse movimento. E que movimento é esse? Nós estamos fazendo arrecadação de frutas, verduras, ração de aves, alpiste, e colocando em copinhos feitos de PET presos às árvores, para que esses animais eles possam ter o que comer naquilo que lhes restou enquanto habitats. E por isso nós pedimos a ajuda de cada uma das pessoas, aqueles que puderem, se sentirem ávidos a fazer essas doações, podem trazer aqui no SEVA. Nós recebemos esses materiais. Se quiserem levar em minha casa também não há problema, eu estou em casa após as 16h30. Se chegar na minha casa e eu não estiver lá, a minha casa é na rua Antônio Borges Araújo, 244, aqui no bairro Mercedes. A garagem é de grade, é só colocar pelo portão, eu chegando eu recebo. Pode ser frutas, enfim, comidas de animais silvestres mesmos, pássaros e tudo mais. Tem muito varejão, às vezes verdurão, que dispõe destes materiais. Tivemos um pequeno equívoco aqui, mas já está tudo bem. Que dispõe desses materiais, tá? Então, assim, será muito bem-vindo. Porque, como disse o próprio, como disse o nosso irmão, Kardec, ou Chico, não me lembro, enquanto os animais caminham para a condição de homem, nós caminhamos no encalço do anjo. Isso é de suma importância, porque aos olhos dos anjos, nós somos os anjos desses animais. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso culto de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais esse dia de trabalho, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais esse dia de doação, e que possamos ser agraciados pela luz que é derramado sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho, os nossos locais de trabalho, ou seja, lá onde estejamos nesse momento, que possamos estar em paz. Pedimos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, que nos abençoem, que nos auxiliem, que auxiliem o nosso trabalho nesse momento. Que possamos ser luz na vida do nosso próximo. Agradecemos pela condição de ajuda e igualmente pela condição do momento em que estamos sendo ajudados. Pedimos pelos aqueles irmãos em sofrimento, esteja na condição de encarnados ou desencarnados, que possa estar ao lado deles mentores de luz, de paz, de bênçãos,
derramando sobre eles a mesma paz que nos é ofertado agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Gostaria de pedir ainda, pelo passe espiritual, pela fluidificação das águas de nossa casa e pela compreensão das leituras. Que assim seja. Quer que eu desbloqueie? Pessoal, do Livro dos Espíritos, do capítulo 13, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado de frente ao gasoláfio, considerava de que maneira o povo nele retirava dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado no mundo. Veio, porém, uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasoláfio, porque dos outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Esse pequeno trecho do Evangelho, ele vem muito a calhar com os aspectos não só da caridade material, mas também da caridade moral. Porque muitos de nós aguardamos a condição de termos muito para podermos oferecer um pouco. Mas muitas das vezes, quando nós não temos muito, a gente prefere não ajudar. Sabe aquela história do vendedor que deixa de fazer as várias pequenas vendas que lhe garantem o sustento no final do mês para fazer uma grande venda e ter um pouco mais de reconhecimento, né? Nós somos os trabalhadores da última hora e temos que fazer as pequenas ajudas de acordo com aquilo que nos é possível. Olha, eu tenho um trabalho de sopa, mas eu não tenho como ajudar com indumentárias, ótimo, então vá ao trabalho, ajude a cozinhar, ajude a distribuir. Não, eu gostaria de ajudar a distribuir, mas eu não tenho carro. Então vá com quem tem carro e ajude com um sorriso aquele que recebe. A história do óbolo da viúva nos conta exatamente isso. É aquela pessoa que nada tem e ajuda com nada do que ela nada tem, mas que para ela é uma grande dificuldade aquela ajuda. Então continuamos. Com o estudo do Livro dos Espíritos, nós estávamos falando das causas primeiras de todas as coisas, né? As provas da existência de Deus. O que pensar, pergunta 8, o que pensar da opinião que atribui a formação primeira de uma combinação fortuita da matéria, de outro modo dita ao acaso? Que absurdo, responde o Espírito da Verdade. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? E depois, que é o acaso? Nada? A harmonia que regula as atividades do universo revela as combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela uma força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego
e não se pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Relembrando, Livro dos Espíritos é um livro feito com base num método científico. Aqui não está contida a religião espírita, aqui está contida a ciência espírita. Se nós buscarmos lá na Gênese, em algumas passagens de nem o céu, nem o inferno, nós chegaremos às conclusões de que um dia ciência e religião serão vistas como devem ser, uma coisa só. Fazendo uma ressalva, nós não dissemos ciência e espiritismo, dissemos ciência e religião, porque o espiritismo não salva ninguém por si só. Quem salva é o amor, a caridade. Do livro de mensagens Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, item 124, o som. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Então Emmanuel nos traz o seguinte: ninguém julgue senão necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação dos planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e zonas superiores e inferiores representam degraus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado da manifestação do Espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível para a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificado o discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. E quase todos os lugares observamos os instrumentos dos sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. A maioria dos núcleos do cristianismo renascente deparam-se-nos com os trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pela diapasão do Divino Mestre, para que interferência individual não se faça nota dissoante no sublime concerto do serviço redentor. Mensagem diretamente encaminhada para nós, nesse momento em que estamos vivenciando. No momento em que o planeta Terra está passando, o planeta Terra, a escola Terra, ela vai passar de provas e expiações para a regeneração. Isso já está escrito no caminho dela. A pergunta é: qual de nós seguiremos com ela? E qual de nós regressaremos para mundos primitivos? A fim de aprendermos, com as duras penas do primitivismo, a necessidade
capacidade de amar. Quando me falam, é o fim do planeta, é o fim do mundo, não, é o fim de uma era de provas e expiações, é o início de uma outra era. O livro dos Espíritos é claro, na lei da destruição, o caos é o momento de reinício. A Terra entra nesse reinício. Qual de nós entraremos com ela? Agradecemos a Jesus, a falange dos bons espíritos, aos mentores desta casa, aos nossos mentores individuais, pela oportunidade de mais esse trabalho. Pedimos que na próxima semana possamos todos estarmos reunidos para a realização de mais um culto. Pedimos àqueles que nos assistem que regressem para cá daqui a pouco para a palestra da noite. E damos por encerrado, em nome de Jesus Cristo, governante do orbe terrestre, após a oração do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Não nos deixe entregue a tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Uma boa noite a todos.